Meu nome é Thalita, e eu trabalho como cuidadora de idosos há quase 6 anos. Sempre tive vocação para cuidar dos outros, mas o que vivi recentemente me fez questionar tudo. Fui contratada por uma família rica para cuidar de uma senhora chamada Dona Edith, de 89 anos, que morava numa casa enorme e antiga em um bairro afastado. A entrevista foi feita pelo neto dela, um homem sério e apressado, que basicamente me disse: ela é quieta, mas às vezes fala coisas estranhas. Ignore. Não se envolva. Pensei que era só demência senil. Aceitei o trabalho porque o salário era excelente e me ofereceram moradia. No primeiro dia, ao entrar na casa, senti um cheiro de incenso e algo mais estranho. A casa estava impecável, mas tinha um silêncio que machucava o ouvido, como se o tempo tivesse parado ali dentro. E na poltrona, no fundo da sala, ela estava me esperando. Sem sorrir. Sem piscar. Dona Edith não falava muito. Mas quando falava, era com frases desconexas. Ele ainda está aqui. Os ratos sabem meu nome. Não deixe a luz apagar, Thalita. Anotei tudo num caderno, como me ensinaram na formação, mas confesso que comecei a ficar incomodada. À noite, enquanto eu dormia no quartinho dos fundos, ouvia passos lentos no corredor. Pensei que era ela andando pela casa, então me levantei para ajudar. Mas ela estava trancada no quarto, dormindo profundamente. E os passos continuaram mesmo assim. Perguntei ao neto sobre aquilo, ele disse apenas: não entre no quarto do porão. Nunca. Mas ninguém tinha mencionado o porão antes. E para piorar, no terceiro dia, encontrei minha escova de dente mergulhada em sangue no banheiro. Dona Edith não saía do quarto dela. Alguém mais estava naquela casa. Comecei a explorar a casa com mais atenção. Atrás da cozinha havia uma porta pequena, trancada com corrente. Era o tal porão. Mas o que me deixou em pânico foi quando ouvi Dona Edith conversando animadamente às 3 da manhã. A voz dela estava diferente, mais firme, mais jovem. E ela falava com alguém que não respondia. Espiei pela fresta da porta e vi 2 sombras, como se alguém estivesse sentado na cama com ela. Mas quando entrei, só ela estava ali, sorrindo. Ele gostou de você, Thalita. Vai querer conversar também. A cada noite, as vozes aumentavam. Barulhos de arranhões vinham do porão. E na parede do meu quarto, começaram a surgir palavras rabiscadas com o que parecia carvão. Uma frase repetida: não a deixe sozinha. Eu já não dormia mais. Na semana seguinte, a casa começou a apodrecer. Mesmo com tudo limpo, o cheiro de mofo tomava conta. Moscas surgiram do nada, umbindo perto das janelas fechadas. Um dia, encontrei Dona Edith parada na frente da porta do porão, murmurando em latim. Ela nunca estudou latim, segundo o neto. Comecei a pesquisar e encontrei algo estarrecedor. Aquela casa havia sido um asilo clandestino nos anos 60, fechado por denúncias de tortura. A maioria dos internos morreu no local. E a responsável pelo lugar, uma mulher chamada Edith Vasconcelos. A mesma. Ela nunca foi condenada. Fugiu das autoridades e viveu escondida por décadas, até que envelheceu e ficou senil. Mas algo, lá dentro, ainda lembrava. E ainda comandava. Eu queria sair, mas a cada vez que tentava, meu carro não ligava, ou o portão estava trancado por dentro. Certa noite, encontrei uma caixa escondida dentro do armário do corredor. Dentro, havia documentos antigos, fotos de internos, fichas médicas e uma máscara de couro, daquelas usadas para tortura psicológica. Ao pegar nela, ouvi um grito vindo do porão. Mas não foi humano. Era algo mais fundo, mais grave. Dona Edith apareceu atrás de mim e, sem mover os lábios, disse: você achou ele. Corri para o meu quarto, tranquei tudo, mas minha porta começou a bater como se um animal estivesse do outro lado. Passei a madrugada em claro, segurando a cadeira contra a maçaneta. No dia seguinte, o neto dela me ligou. Disse:
Ela não está mais viva, mas ainda se move. Fique até a segunda-feira. Depois disso, o contrato termina. O contrato? Eu nunca assinei nada. Comecei a entender que eu não era funcionária. Eu era parte do ritual. Na última noite, a casa inteira ficou em silêncio absoluto. Nenhum relógio funcionava. Todas as luzes se apagaram. O porão estava escancarado. Ouvi os passos vindo lá de baixo, mas eram muitos. Parecia um grupo subindo lentamente. Tranquei todas as portas, mas o som atravessava madeira, parede, tudo. Dona Edith estava sentada no centro da sala, com os olhos completamente pretos. Atrás dela, sombras se erguiam como fumaça viva. Quando me aproximei, ela me agarrou pelo pulso e disse: "Agora é sua vez de cuidar de todos eles." Apaguei. Quando acordei, estava sozinha, trancada no porão, cercada por fotos antigas de idosos torturados. Vozes sussurravam meu nome nas paredes. E agora, eu sou a cuidadora. Todos os dias, alguém novo chega aqui. E eu recebo, alimento, converso e mantenho o ciclo. Porque a casa exige. E ninguém sai. Meu nome é Simone, e nunca imaginei que um emprego como cuidadora pudesse me levar à beira da insanidade. Fui contratada por uma agência terceirizada para cuidar de um senhor chamado Arlindo, de 94 anos, acamado e com um olhar distante que me fazia sentir observada o tempo todo. A casa era modesta, mas havia algo desconfortável nela. Desde o primeiro dia, percebi que havia regras estranhas. Não entrar no quarto depois da meia-noite, não mudar a posição das fotografias nas paredes, e jamais, sob nenhuma circunstância, deixar Arlindo sozinho quando ele começasse a sussurrar. No começo, achei que era superstição da família, mas logo percebi que havia algo além da lógica envolvido. Algo que habitava aquela casa antes de mim, e talvez até mesmo antes do próprio Arlindo. No terceiro dia, enquanto limpava o corredor, ouvi Arlindo murmurando palavras em uma língua que eu não reconhecia. Quando me aproximei, ele estava com os olhos revirados, repetindo um som gutural, como se estivesse em transe. Liguei imediatamente para a filha dele, que apenas disse: "Não interrompa. Espere terminar. Se tocar nele, você será vista." Fiquei paralisada. Arlindo continuou até que, de repente, voltou ao normal e me pediu chá como se nada tivesse acontecido. Comecei a ter pesadelos naquela casa. Sonhava com o corredor pegando fogo e pessoas batendo nas paredes, pedindo socorro. Certa noite, ao levantar para ir ao banheiro, vi uma figura parada no pé da escada. Não era Arlindo. Era uma mulher sem rosto, de vestido antigo, que flutuava. E quando piscava, ela sumia. A filha de Arlindo me chamou para uma conversa séria. Disse que o pai não era só um idoso frágil, mas o último de uma linhagem antiga, guardiã de um segredo antigo. Explicou que os sussurros dele não eram aleatórios, eram rituais. Enquanto ele sussurra, ele prende o que está na casa. Se for interrompido, aquilo acorda. Achei que fosse exagero, mas quando encontrei uma marca esculpida embaixo da cama dele, uma espécie de círculo com símbolos estranhos, comecei a acreditar. Um dos quadros caiu sozinho da parede e atrás dele, havia uma fresta escura. Fui olhar com uma lanterna. Do outro lado, vi dezenas de olhos. Apenas olhos. Como se alguém ou muitos estivessem me observando. Não consegui dormir por 2 dias. Arlindo, nesse tempo, só sorria. Um sorriso vazio e malicioso. Certa tarde, Arlindo parou de sussurrar. Simplesmente silenciou. E, no mesmo instante, todas as janelas se fecharam sozinhas. A luz acabou. O relógio da sala girava ao contrário. O telefone estava mudo. E da cozinha, começou a vir um som de algo rastejando. Não tive coragem de abrir a porta. O cheiro de carne podre preencheu todos os cômodos. Voltei pro quarto dele correndo e tentei acordá-lo, mas ele estava em coma. Seus lábios se mexiam levemente, como se estivessem costurados. Fui pegar o caderno onde anotava tudo e vi que várias páginas estavam rasgadas. Mas o mais bizarro,
Minha letra havia mudado. Agora, escrevia frases que eu nunca pensei, em idiomas que eu não conheço. Como se outra pessoa estivesse escrevendo através de mim. E todas diziam o mesmo: o guardião caiu. Prepare-se para vê-los. Naquela noite, as paredes da casa começaram a sangrar. Sim, sangue escorrendo como se viesse de dentro dos tijolos. O chão tremia a cada hora. E eu ouvia, com nitidez, pessoas chorando embaixo da cama. Arlindo despertou por um breve momento, me agarrou pelo braço e gritou: diga o nome deles em voz alta, ou você será parte deles. Mas eu não sabia o nome de ninguém. Não sabia o que fazer. Então ele começou a sussurrar de novo, e a casa parou. Tudo parou. Mas ele estava fraco demais. Sua voz era falha. E logo o tremor voltou. Os olhos no corredor me observavam com fome. O sussurro já não era suficiente. Na cozinha, a geladeira explodiu e dela saiu uma figura. Sem corpo, apenas dentes. E ela dizia meu nome. Vez após vez. Como se me chamasse para um pacto. Fugi da casa de madrugada, descalça, em estado de choque. Não lembro como atravessei o portão, mas lembro de ouvir a voz de Arlindo gritando lá dentro: não fuja. Se você for, eles vão junto. Depois disso, tudo ficou escuro. Acordei em uma clínica. Disseram que fiquei 2 dias desacordada, mas ninguém encontrou nenhum senhor na casa. Arlindo estava desaparecido. As paredes estavam limpas. E segundo os registros da imobiliária, a casa está abandonada há 15 anos. Quando tentei mostrar minhas anotações, o caderno estava em branco. Mas à noite, quando estou sozinha, ainda ouço sussurros. Fracos. Como se Arlindo ainda tentasse manter aquilo preso. De longe. E eu me tornei o novo elo. Toda vez que alguém me chama para cuidar de outro idoso, o medo volta. Porque eu sei que não acabou. Só está recomeçando. Meu nome é Bruna, tenho 33 anos e trabalho como cuidadora particular de idosos. Quando aceitei cuidar de Dona Clarice, uma senhora de 91 anos que morava em um sítio afastado da cidade, achei que seria mais um trabalho tranquilo. O que me atraiu foi o salário, acima da média, e a promessa de silêncio e paz longe da correria urbana. Mas quando cheguei lá, vi que o lugar não transmitia paz nenhuma. A casa era antiga, feita de madeira escura, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Ao descer do carro, a primeira coisa que ouvi foi um grito abafado vindo dos fundos. O motorista que me levou fingiu não ouvir. Só disse: volto para te buscar em 15 dias. Se você aguentar. Pensei que fosse brincadeira, mas a cada passo em direção àquela casa, meu corpo reagia como se estivesse entrando num túmulo. Dona Clarice não falava, apenas olhava. Seus olhos, opacos, pareciam sempre fixos em algo atrás de mim. Ela se comunicava por gestos, e era completamente dependente. No entanto, o que mais me incomodava era o quarto dela, repleto de espelhos. Havia pelo menos 8, em todas as paredes, e todos cobertos por panos escuros. Perguntei à empregada, uma senhora idosa que morava ali desde jovem, o motivo. Ela disse: Dona Clarice não pode se ver, nem ser vista através deles. Achei perturbador. Na primeira noite, fui acordada por um barulho de vidro quebrando. Fui até o quarto da idosa e vi que um dos panos havia caído. O espelho rachado mostrava não a imagem dela, mas outra. Uma mulher mais jovem, de expressão furiosa, olhando fixamente para mim. Virei pro lado esperando ver alguém atrás. Mas não havia ninguém. As noites ali pareciam mais longas do que o normal. Os relógios da casa estavam sempre parados às 3h15 da manhã. E era sempre nesse horário que ouvia sussurros vindo dos espelhos. Não eram palavras que eu compreendia. Era um som como um zumbido com vozes distorcidas misturadas. A comida da casa tinha gosto estranho, e comecei a vomitar diariamente. Aos poucos, percebi que minha pele ficava mais pálida e meus sonhos se tornaram alucinações. Eu me via presa dentro de um espelho, batendo com as mãos,
enquanto Dona Clarice ria do lado de fora. Um dia, a empregada me confessou, ela fez um pacto há muito tempo. Trocou a alma pela juventude. Mas o tempo cobrou. Agora, tudo que ela vê é o que a espera no reflexo. Foi então que entendi. Aquela mulher jovem nos espelhos era o que restou do pacto. Uma prisão. Passei a observar os espelhos com mais atenção. Quando as cobertas escorregavam, via movimentos diferentes do que acontecia no quarto. Dona Clarice imóvel na cama, mas no espelho, ela se mexia. Às vezes, sorria. Outras vezes, apontava para mim. Vi ela andar pelo quarto, mesmo acamada. Em um dos reflexos, vi meu próprio corpo dormindo, enquanto ela se aproximava com uma faca. No dia seguinte, encontrei um arranhão no meu pescoço. Algo estava atravessando o mundo real através daqueles espelhos. Fui até o porão da casa, empurrada pela intuição, e encontrei um altar escondido com uma moldura dourada no centro. Era um espelho, mas não refletia nada. Só escuro. A empregada me encontrou lá e gritou: "Você não devia ter descido aqui. Agora ele sabe quem você é." Ela me arrastou de volta, mas era tarde demais. Naquela noite, todos os panos que cobriam os espelhos foram arrancados sozinhos. Como se tivessem vida. A casa foi tomada por reflexos vivos, sombras andando por dentro dos espelhos, objetos se mexendo ao contrário. Tentei sair, mas a porta principal estava bloqueada por correntes que não estavam lá antes. Dona Clarice começou a falar pela primeira vez desde minha chegada. Mas sua voz vinha dos espelhos. "Você é a próxima. Você será meu reflexo. Eu preciso sair daqui. Alguém precisa ficar." Corri pro quarto dela, mas a cama estava vazia. Fui cercada por todos os espelhos da casa. E neles, eu vi cenas do meu futuro. Eu idosa, acamada, gritando sem som, enquanto outra versão de mim sorria do lado de fora. A troca estava sendo feita. Eu estava sendo presa no lugar dela. E ninguém poderia impedir. Na manhã seguinte, fui encontrada desacordada no quarto de Dona Clarice, que estava morto há mais de um dia. Foi o que disseram os legistas. Segundo o relatório, ela morreu sozinha, de causas naturais. Mas o corpo que enterraram não era o dela. Era o meu. Pelo menos foi o que vi ao chegar em casa. Eu olhava pro espelho e o reflexo não respondia. Ele me observava com pena. Descobri que estou presa entre dois mundos. Os espelhos são minha prisão, e a cada vez que alguém olha para um deles nesta casa, eu consigo ver, tocar, tentar sair. Hoje, uma nova cuidadora chegou. Jovem, inocente, como eu era. E a cada passo dela dentro da casa, eu me aproximo da liberdade. Porque alguém vai precisar ficar no lugar. Sempre há alguém. Sempre uma cuidadora. Sempre um reflexo pronto para substituir. Eu me chamo Rebeca, tenho 29 anos e sempre levei a sério meu trabalho como cuidadora. Mas depois dessa última experiência, tenho certeza de que nunca mais volto a atender em domicílio. Fui contratada para cuidar de um idoso chamado Seu Vicente, um senhor recluso, que vivia em um casarão colonial, isolado no alto de uma serra. A casa tinha um estilo antigo, com móveis pesados, pisos rangendo e um relógio de pêndulo que tocava de hora em hora, mesmo sem estar funcionando. A filha dele foi quem me recebeu, uma mulher fria, que disse poucas palavras: "Não converse com ele sobre o passado. Nunca. E mantenha as janelas fechadas à noite." O aviso parecia exagerado, mas aceitei. Só que no primeiro jantar, enquanto dava comida na boca de Seu Vicente, ele segurou meu pulso e sussurrou: "Você também ouve eles andando pelo teto." No começo achei que fossem delírios, sintomas de demência. Mas naquela noite, ouvi claramente passos acima do quarto. Mas não havia um segundo andar. Peguei a planta da casa, que estava no escritório, e confirmei: não existia nenhum cômodo acima do nosso quarto. Ainda assim, os passos continuavam, leves, como se crianças corressem no forro. No dia seguinte, perguntei à filha de Seu Vicente se havia algum sótão.
Ela respondeu com firmeza: não fale disso. Fingir que não existe é a única forma de não ser notado. Aquilo me deixou com um frio na espinha. E quando fui trocar os lençóis de seu Vicente, encontrei rabiscado no colchão, em letras tremidas: eles só aparecem para quem desconfia. A cada noite, os ruídos se aproximavam mais. E na terceira noite, vi uma mão surgir pelas frestas da madeira no teto. A filha do idoso parecia não dormir. Passava as madrugadas em frente à lareira, queimando papéis e sussurrando orações com palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Quando tentei ler um dos papéis antes que fosse queimado, vi nomes riscados com sangue seco. Nomes de antigas cuidadoras. Todos com a palavra oferecida ao lado. Comecei a juntar tudo. Seu Vicente não estava doente. Ele estava guardando algo. O casarão não era só um lar, era um tipo de cela espiritual. E cada cuidadora que vinha, de alguma forma, fazia parte de um ritual. Na noite seguinte, deixei a câmera do meu celular gravando enquanto dormia. Quando vi a filmagem no dia seguinte, senti o sangue gelar. Às 3h33 da manhã, 3 figuras com corpos disformes e rostos cobertos por máscaras de pano saíram do teto e me observaram dormir. Por 12 minutos. Mostrei o vídeo para a filha dele. Ela apagou imediatamente e disse: você não devia ter visto. Agora eles sabem que você sabe. E então me trancou dentro do quarto. Gritei, bati na porta, mas ninguém respondeu. Do lado de fora, ouvia passos leves e risadas infantis. E no teto, o som de algo sendo arranhado. Uma tábua caiu. E por aquela abertura, algo me olhava. Algo pequeno, de olhos negros e largos. Começou a imitar minha voz. Me solta. Por favor, me solta. Fui até o armário e o empurrei contra a porta. Me escondi no canto do quarto até amanhecer. Pela manhã, a porta estava aberta. A casa parecia vazia, mas encontrei rastros de pés descalços por todo o chão, pegadas que vinham do teto, e desapareciam diante do quarto de seu Vicente. Ele me esperava, sorrindo, com os olhos totalmente pretos. Seu Vicente me pediu para levá-lo até a varanda. Mesmo com medo, obedeci. Ele falou, com uma voz firme e arrepiante: você vai substituir minha filha. Ela está fraca, mas você é nova, é perfeita. Perguntei do que ele estava falando. Ele respondeu: todo guardião precisa de alguém para distrair os que andam no teto. Eles precisam brincar, e quando não brincam, devoram. Aquilo me paralisou. Tentei fugir, mas vi pela janela uma figura da filha dele deitada no chão da sala, com o rosto deformado. Estava esvaziada, como se algo tivesse sugado tudo de dentro dela. Quando olhei para cima, uma das criaturas estava no teto da varanda, me encarando. E naquele instante, entendi, eu não era cuidadora. Eu era o brinquedo novo. E seu Vicente era o anfitrião deles. O único motivo pelo qual ainda não tinham me devorado. Fugi daquela casa durante a madrugada, correndo por uma estrada de terra sem fim, ouvindo risadas distantes nas árvores. Nunca mais voltei. Meses depois, pesquisei pelo endereço e descobri que ele não existia oficialmente. O terreno foi demolido nos anos 80 após um incêndio que matou toda a família residente. Seu Vicente estava entre os mortos. Não era um idoso. Era uma lembrança viva. Um espírito que mantinha aqueles seres presos em uma realidade paralela. Mas agora, desde que fugi, sinto algo me observando em casa. O som do teto rende toda a madrugada. E às vezes, quando olho pro espelho, vejo pegadas minúsculas atrás de mim. Fico acordada até amanhecer, tentando não ouvir. Mas eu sei, quando eles não têm um lar, eles encontram outro. E agora, eles moram comigo. Porque o jogo nunca acaba. Ele só muda de casa. Meu nome é Lídia, e esse é o último relato que farei sobre meu trabalho como cuidadora. Eu já havia atendido dezenas de pacientes, mas nada me preparou para o que encontrei na casa do Sr. Josias.
Um homem de 85 anos, viúvo, sem filhos e sem parentes vivos. O pedido veio de um advogado que cuidava da herança dele. É só por alguns dias, até ele assinar os papéis. Precisa apenas de companhia e alguns cuidados simples. A residência ficava nos fundos de um cemitério desativado, numa pequena cidade do interior. A casa era silenciosa, com janelas altas e móveis que pareciam nunca ter sido tocados. Mas o que me incomodava de verdade era a presença constante de velas acesas em todos os cômodos, mesmo com luz elétrica. Quando perguntei, Josias respondeu: "A luz queima eles. E eles odeiam ser vistos." No início, achei que fosse apenas superstição de alguém que viveu tempo demais sozinho. Mas logo percebi que algo não estava certo. Toda madrugada, pontualmente às 2h22, Josias se levantava sozinho, mesmo mal conseguindo andar, ia até a janela da sala e começava a conversar com alguém lá fora. Sussurrava palavras que eu não conseguia entender, em uma mistura de latim e sons guturais. No terceiro dia, resolvi espiar pela fresta da cortina. No jardim, vi 7 figuras paradas em círculo, imóveis, vestidas com trapos, com os rostos cobertos. Nenhuma falava, mas Josias parecia ouvir todas. Quando me viu olhando, gritou comigo de uma forma que nunca tinha visto. Disse que, se eu quebrasse o ritual, eles entrariam. Achei que ele precisava de ajuda médica. Mas no dia seguinte, um gato apareceu morto no meu quarto, com os olhos arrancados. Passei a andar pela casa com receio, evitando os espelhos e as portas trancadas. Uma delas, no final do corredor, me chamava a atenção. Era a única com cadeado por fora, reforçado com correntes. Josias me proibiu de chegar perto. Disse que ali dentro repousava o que restou de sua esposa. Acreditava que ela não havia morrido, mas se transformado. Um dia, enquanto limpava a sala, encontrei um álbum de fotos antigo. Nele, havia imagens da esposa e de todas as cuidadoras anteriores. Em todas as fotos, uma coisa me chamou a atenção. Atrás das mulheres, em algum canto da imagem, sempre havia uma sombra com olhos brancos. A última foto do álbum era minha, tirada de longe. Eu nunca tinha visto aquela imagem antes. Alguém estava tirando fotos minhas dentro da casa. E a sombra atrás de mim sorria. Naquela noite, acordei com barulhos vindos da porta trancada. Como se alguém, ou algo, arranhasse de dentro. As velas haviam se apagado sozinhas. O ar estava denso, difícil de respirar. Encontrei Josias no chão da sala, em posição fetal, murmurando: "Ela acordou. Ela acordou." Então, ele me contou a verdade. Há mais de 40 anos, sua esposa participou de um ritual antigo, para prolongar a juventude. Mas algo deu errado. Em vez de absorver vida, ela passou a se alimentar da essência das pessoas. Desde então, ela dorme naquela sala, trancada e acorrentada, e precisa ser alimentada com presenças. Cuidadoras jovens, com energia forte, que distraem os outros enquanto ela repousa. Mas Josias estava velho demais para manter os rituais. E agora, ela queria acordar. E me queria ali, como próxima oferenda. Tentei fugir da casa. A porta da frente estava aberta, mas o que vi do lado de fora me paralisou. O cemitério inteiro estava iluminado por dezenas de velas, e entre os túmulos, figuras caminhavam em silêncio. Seus rostos estavam cobertos por véus escuros, mas todos carregavam espelhos virados para mim. Josias apareceu atrás de mim e disse: "Eles vieram ver a troca. É a única forma dela continuar dormindo por mais 40 anos." Eu corri para o andar de cima e me tranquei no banheiro. Mas o espelho começou a embaçar sozinho, e do outro lado do vidro, minha imagem não me seguia. Ela me encarava, sorriu, e disse com minha própria voz: "Aceite. É melhor ser cuidadora do que ser comida." Josias começou a bater na porta com uma força que não parecia humana. E atrás dele, as velas começaram a apagar. No final, não sei como escapei. Quando acordei, estava caída em uma estrada de terra, desidratada, descalça e com as mãos queimadas. O médico disse que eu andei por quilômetros. A polícia foi até o local indicado,
mas não havia casa nenhuma. Só o cemitério, abandonado há décadas. Não havia registros de Josias, nem do tal advogado. Mas eu sei o que vivi. Ainda tenho cicatrizes nas mãos em forma de símbolos, como os que vi no álbum. E toda vez que alguém me pede para cuidar de um idoso desconhecido, eu tremo. Porque sei que ainda há lugares assim. Onde o tempo para, onde os mortos caminham, onde as velas não podem apagar. E o mais assustador, às vezes, quando olho no espelho, ainda vejo aquela versão de mim, esperando, como se em algum lugar, aquela porta ainda estivesse se abrindo, e o próximo nome fosse o seu. Meu nome é Camila, e por muito tempo acreditei que minha missão era cuidar dos mais velhos. Sempre vi isso como vocação. Mas a última residência em que trabalhei destruiu essa crença. Fui contratada para cuidar do Sr. Ademar, um idoso de 97 anos, lúcido, porém com uma rotina extremamente rígida. O contrato exigia que eu estivesse presente das 18 horas às 6 horas, nunca durante o dia. Achei estranho, mas a quantia oferecida era absurda demais para recusar. O apartamento ficava no 10º andar de um prédio antigo, sem porteiro, no centro da cidade. Quando cheguei pela primeira vez, encontrei o local todo vedado com cortinas grossas e espelhos cobertos. Ademar me esperava de pé, mesmo com a idade avançada, e disse apenas: "Depois da meia-noite, não abra nenhuma porta, mesmo que bata." Eu ri, achando que era paranoia. Mas ele não riu de volta. As primeiras noites foram silenciosas, mas opressoras. O apartamento tinha um ar parado, como se nada ali respirasse. Ademar não dormia. Apenas ficava sentado na poltrona, de frente para a janela coberta, esperando a madrugada passar. Um relógio antigo, em cima da lareira, marcava todas as horas com um som profundo demais, quase como uma batida de coração. Na terceira noite, ouvi batidas leves na porta do apartamento às 2h45. Não parecia alguém batendo com a mão, mas com unhas. Lembrei do aviso de Ademar e ignorei. Mas a batida se repetiu, mais forte, como se quem estivesse lá fora soubesse que eu ouvia. Quando amanheceu, encontrei um bilhete por baixo da porta. Nele, escrito com caligrafia irregular: "Nós já sabemos que você está aí." Mostrei a Ademar. Ele apenas sussurrou: "Agora vai começar." Na noite seguinte, os quadros da sala começaram a mudar. Pinturas comuns agora mostravam rostos sem olhos. E uma delas, a que ficava acima da cama de Ademar, passou a se mover levemente, como se respirasse. Tentei filmar com o celular, mas a câmera travava sempre que apontava para a pintura. Ademar começou a se mostrar nervoso, segurando um livro antigo o tempo todo. Disse que precisava repetir um texto a cada meia hora, ou a coisa lá fora entraria. Perguntei o que era, mas ele apenas respondeu: "Não é gente. E não é espírito. É aquilo que sobra quando o tempo para." Na madrugada, as batidas voltaram, mas não na porta. Agora vinham das paredes. De dentro. Algo arranhava os azulejos do banheiro, como se estivesse subindo pelas tubulações. E o som de sussurros começou a vir do ralo da pia. Ademar me contou que, décadas atrás, participou de um grupo secreto de ocultistas que estudava maneiras de interromper a passagem do tempo. Queríamos viver para sempre, mas não sabíamos o que acordaríamos ao parar os relógios. O experimento deu errado. Dos 7 integrantes, 5 enlouqueceram e sumiram. Um se matou. E ele sobreviveu, mas ficou preso a um pacto. Todas as noites, precisava ser observado por alguém. Nunca podia estar sozinho. Era isso que o protegia. O observador distrai eles. Se eu ficar só, eles entram. Entendi, então, que minha função ali não era cuidar. Era ser isca. Mas eu já estava envolvida demais para fugir. Aquela noite, os espelhos começaram a rachar sozinhos. E das rachaduras, escorria algo preto, viscoso, que se movia contra a gravidade. Formavam palavras que tremiam na parede. Você já viu demais. O apartamento inteiro parecia flutuar naquela madrugada. Portas batiam sozinhas,
A temperatura caiu como se estivéssemos em um freezer. Ademar tremia, tentando recitar os versos do livro, mas sua voz falhava. Um vento gélido invadia o lugar, mesmo com todas as janelas trancadas. Do teto, pendiam fios que pareciam se mexer como tentáculos. De repente, o som do relógio parou. E com ele, tudo silenciou. Então, a porta da frente bateu uma última vez. E abriu. Uma criatura entrou. Não tinha forma fixa, era feita de sombras e pedaços de tempo congelado. Onde ela pisava, o chão envelhecia, o metal enferrujava, a madeira apodrecia. E quando olhou para mim, vi todos os momentos da minha vida, passando ao contrário. Ademar gritou meu nome, mas já era tarde. A criatura apontou para mim e o tempo, simplesmente, parou. Acordei em um hospital, dias depois. Disseram que fui encontrada desacordada no corredor do prédio, com um livro antigo nas mãos. Ademar, desaparecido. O apartamento, vazio. O andar inteiro foi interditado. Moradores relataram escutar relógios batendo mesmo sem energia. Mas o mais estranho veio depois. Comecei a perceber que tudo ao meu redor estava atrasado. As pessoas falavam devagar. O relógio do meu celular andava para trás durante a noite. E nos espelhos, às vezes, meu reflexo piscava antes de mim. Eu sei que algo ficou em mim. Desde aquela noite, carrego o peso de ter sido parte do pacto. E sei que uma hora o tempo vai parar de novo. Quando isso acontecer, alguém vai precisar cuidar de mim. Porque agora, sou eu quem não pode ficar sozinha. Nunca. Porque eles ainda estão à espreita. E só esperam o relógio parar mais uma vez. Me chamo Juliana. Tenho 32 anos e sou enfermeira especializada em cuidados paliativos. Quando aceitei cuidar da dona Hermínia, uma senhora de 101 anos internada em casa, não sabia que minha sanidade seria testada. A família era ausente, e quem me contratou foi um sobrinho distante, que disse: "Ela já não fala há anos, mas nunca está sozinha." Achei estranho. Ao chegar, percebi que o quarto dela era rodeado por cadeiras vazias, dispostas em círculo. Eram 12 cadeiras, todas viradas para a cama, como se alguém, ou muitos, estivessem ali para assistir. Perguntei sobre aquilo, e a empregada apenas respondeu: "Ela não pode ser deixada sem público." Durante a noite, percebi que algumas cadeiras rangiam sozinhas, como se fossem ocupadas. E embora Dona Hermínia estivesse imóvel, seus olhos se moviam como se seguissem presenças invisíveis pelo quarto. Na segunda noite, fui despertada por um barulho de palmas lentas e espaçadas, vindo do quarto. Entrei assustada e vi todas as cadeiras viradas. Para mim. Dona Hermínia continuava imóvel, mas sorria. A expressão no rosto dela era a de quem assistia a um espetáculo grotesco. Tentei mover as cadeiras, mas elas voltavam para a posição original. Comecei a questionar a empregada, e ela me contou que há mais de 40 anos, Hermínia fez parte de uma sociedade teatral que não encenava para pessoas, mas para coisas. Entidades, espíritos, forças que se alimentavam de performances vivas. Segundo ela, Hermínia era a última atriz viva do palco dos ausentes, e agora, em estado terminal, precisava continuar se apresentando, mesmo sem se mover, com a ajuda da plateia invisível. A presença daquelas cadeiras mantinha o ritual ativo. Na madrugada seguinte, ouvi risadas abafadas vindas do corredor. Quando olhei pela fresta da porta do quarto, vi silhuetas sentadas nas cadeiras. Não era imaginação. Havia formas humanas ali, escuras, olhando fixamente para a cama. Uma delas virou o rosto na minha direção e, mesmo na sombra, vi que não tinha olhos. Apenas uma boca aberta, sorrindo. Entrei em pânico. Tentei ligar para o sobrinho, mas o celular estava sem sinal. Quando voltei ao quarto, as figuras tinham sumido, mas no travesseiro de Dona Hermínia havia um bilhete escrito com letra trêmula. Ela fez o papel dela. Agora, é a sua vez de atuar. Aos poucos, comecei a perder a noção do tempo. Os dias e noites se misturavam, e eu sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo. Como se eu tivesse subido no palco, sem perceber. Na quarta noite,
A luz acabou. E as palmas voltaram. Dessa vez, não apenas do quarto, mas de toda a casa. Ouvi sussurros nos corredores, objetos se movendo, e alguém cantando uma melodia antiga, desafinada, como uma trilha sonora de um teatro abandonado. Acendi uma vela e fui até o quarto. Encontrei Dona Hermínia sentada, sozinha, no meio das cadeiras, algo que ela não fazia há anos. Os olhos dela estavam abertos e vidrados. Ela murmurava falas de uma peça que nunca ouvi falar. As cadeiras rangiam, e eu juro que vi mãos invisíveis batendo palmas. Ela me apontou e disse: "A plateia quer novidade." Senti uma força me puxando para dentro do círculo. Caí de joelhos. E antes que apagasse, vi que minha sombra se movia diferente de mim. Ela se curvava, como uma atriz iniciando o espetáculo final. Despertei no chão, sem saber que horas eram. O ambiente estava completamente escuro, exceto por uma cortina vermelha que agora cobria a parede onde antes havia uma janela. Quando a toquei, ela se abriu sozinha. Atrás dela, uma plateia cheia de figuras humanas, imóveis, assistia em silêncio. Eu estava no palco. O chão do quarto havia se transformado em madeira, com refletores acesos. No centro, Dona Hermínia estava em pé, erguendo os braços como se conduzia uma cena final. Senti meu corpo sendo movido por algo que não controlava. Comecei a recitar palavras em um idioma estranho, e a plateia reagia com aplausos ritmados. Em algum momento, percebi que estava sendo substituída. Minha voz ficou distante. E minha visão, turva. Dona Hermínia se curvou, desapareceu, e em seu lugar, fiquei eu. A nova protagonista. Faz 2 semanas que voltei para casa. Pelo menos foi o que disseram. Me encontraram desacordada, em um quarto trancado por dentro, com cadeiras viradas para uma cama vazia. Ninguém encontrou Dona Hermínia. Os documentos dela eram falsos. O tal sobrinho nunca existiu. Desde então, sempre que me deito para dormir, ouço palmas. O som vem de dentro do meu guarda-roupa, da televisão desligada, da caixa de som sem bateria. Às vezes, vejo sombras nas cadeiras da sala. E mais de uma vez, acordei de madrugada falando sozinha, encenando cenas que não lembro ter ensaiado. Descobri recentemente o nome de uma peça que circulou entre ocultistas há décadas. Chama-se O Último Papel. Ela não tem fim. Só muda de atriz. E agora, o papel é meu. Porque o palco nunca fica vazio. E a plateia nunca vai embora. Meu nome é Rafaela, tenho 36 anos e atuo como cuidadora há mais de uma década. Já vi muita coisa estranha nesse ofício, mas o que vivi na última casa me marcou de um jeito que nem o tempo vai apagar. Fui contratada por uma senhora chamada Isolina para cuidar do pai dela, seu Bento, um idoso de 94 anos, cego e acamado, que vivia em uma mansão de estilo colonial, afastada da cidade. A casa era escura, úmida, e tinha um cheiro estranho de mofo misturado com ferro. Isolina era gentil, mas excessivamente metódica. Antes de me deixar a sós com o pai, ela me deu uma lista de regras. Nunca o deixe sozinho no escuro, nunca permita que ele fale em latim, e jamais, em hipótese alguma, toque em suas costas. Achei exagerado, mas segui à risca. Até a 3ª noite, quando ele começou a murmurar, exatamente em latim. Fiquei paralisada. A língua era gutural, arrastada, e parecia sair de dentro do chão, não da boca dele. Seu Bento estava imóvel, mas o som vibrava no quarto inteiro. Corri para acender todas as luzes, lembrando da primeira regra. Ele parou imediatamente e começou a rir. Foi a primeira vez que ouvi a voz dele. Eles ouvem melhor no escuro, menina. Na manhã seguinte, Isolina me perguntou se havia notado algo incomum. Eu disse que não. Não sei por que menti. Talvez porque, de alguma forma, eu sentia que falar sobre aquilo tornava tudo mais real. Mas as coisas começaram a piorar. Toda madrugada, exatamente às 3h13, seu Bento despertava e começava a falar com alguém. Eu ficava sentada, observando aquele homem cego virar o rosto de forma precisa como se visse algo, ou alguém, parado ao lado da cama.
Certa noite, perdi o controle e perguntei com quem ele conversava. Ele sorriu e respondeu: com aqueles que me costuram. Toda noite, eles refazem minha alma. Aquilo me arrepiou. Perguntei sobre as regras, sobre o latim, e ele disse algo que nunca vou esquecer. O latim é a única língua que eles entendem. É o idioma dos esquecidos. Passei a vigiar o quarto à noite com uma lanterna, mas notei que as sombras no teto se moviam mesmo quando a luz estava acesa. Como se o teto respirasse. E toda manhã, quando trocava os curativos nas costas dele, via marcas novas, como pontos cirúrgicos, feitos à unha. Algo estava sendo costurado ali. Algo vivo. No 7º dia, criei coragem e decidi romper uma das costuras. Só uma. O que saiu dali não era sangue. Era uma espécie de névoa quente. E ela falou comigo. A névoa formou uma palavra no espelho embaçado do quarto. Ajude. Fui até Isolina exigindo explicações. Ela chorou. Disse que o pai havia feito parte de um culto que tentava capturar entidades para costurá-las em corpos humanos. Durante um ritual, algo deu errado. Os outros membros foram consumidos, mas ele sobreviveu, preso com fragmentos daquilo que invocaram costurados em sua carne. Desde então, toda noite, essas presenças tentam se libertar. E o papel da cuidadora não é só tratar, mas impedir que ele se desfaça. Você é o que impede o rompimento total, disse ela. Por isso ele sempre precisa de alguém novo. Alguém que não saiba. Aquilo me enojou. Eu queria fugir, mas sabia que, se o deixasse sozinho à noite, algo sairia dali. Algo que não pertence a este mundo. Naquela noite, dormi de porta trancada. Mas o som do latim entrou mesmo assim. Acordei no meio da madrugada com algo respirando ao lado da minha cama. Estava escuro, e quando tentei acender a luz, ela não funcionou. Ouvi passos pequenos, como de pés descalços, circulando meu quarto. Então, uma voz familiar sussurrou: você também foi costurada. Corri para o espelho. Havia uma linha vermelha costurada sobre minha omoplata. Tentei arrancar, mas sangrei. E quando olhei de perto, vi que a costura não era feita de linha, mas de cabelo. Meu próprio cabelo. Corri até o quarto de seu Bento. Estava vazio. A cama, ensopada em um líquido viscoso, e na parede, escrito em latim com as mãos: costure outra, ou será aberta. Entendi que, agora, eu era o receptáculo. A próxima hospedeira. Isolina me esperava na porta, com agulha e linha na mão. Você sabe o que tem que fazer. Ou tudo isso se rompe. Fugi daquela casa e nunca mais voltei. Mas o que quer que tenha sido costurado em mim, continua aqui. Às vezes, acordo com marcas novas nas costas. Às vezes, ouço minha boca falando coisas em latim, mesmo dormindo. Nenhum médico explica. Nenhuma ressonância mostra. Mas eu sei. Quando passo perto de igrejas, as luzes piscam. Quando entro em hospitais, as crianças choram sem motivo. Fui transformada em algo que nunca quis ser. Não sou mais cuidadora. Agora eu cuido daquilo que está dentro de mim. E todos os dias, preciso manter a luz acesa. Porque no escuro, eles se aproximam. Costuram mais fundo. E esperam o dia em que eu também estarei velha, imóvel, esperando por alguém novo. Alguém como você. Alguém disposto a cuidar, sem saber o que está realmente mantendo vivo. Me chamo Ana Paula, e o que vou contar aqui é o que destruiu minha carreira como cuidadora. Fui chamada para cuidar do Sr. Aloísio, um homem de 88 anos com uma saúde estável, mas que morava completamente sozinho. A casa era grande demais para apenas uma pessoa. Construída em 1924, ficava em um bairro antigo da Zona Norte, onde a maioria das casas já havia sido demolida. A residência parecia ter parado no tempo. Telefone de disco, rádio de válvula e fotografias em preto e branco espalhadas pelas paredes. Ao entrar, fui recebida pelo próprio Sr. Aloísio, que disse algo que me deixou desconfortável. A senhora chegou no horário certo. Eles odeiam atrasos. Achei que fosse só um velho excêntrico.
até perceber que, todos os dias, às 23h57, ele me fazia sentar com ele para um jantar, em silêncio. O jantar não era normal. A mesa era posta para 8 pessoas, mas só nós 2 estávamos lá. Mesmo assim, ele me pedia para não olhar diretamente para nenhuma das cadeiras. Finja que estão ocupadas. Finja que são vivos, dizia. A comida nunca era tocada por ele, apenas por mim. Na quarta noite, algo estranho aconteceu. Enquanto comíamos, ouvi o som de talheres batendo nos pratos, das cadeiras vazias. Levantei os olhos sem querer e vi por uma fração de segundo um vulto pálido sentado à minha frente. Quando pisquei, havia sumido. Senhor Aloísio tremeu inteiro e gritou: "Você olhou. Agora eles sabem que você os vê." Perguntei quem eram, e ele respondeu: "Familiares. Todos os que me acompanharam ainda estão aqui. Mas se souberem que você os vê, vão querer que você fique também. Para sempre." Depois daquela noite, a casa mudou. As paredes começaram a produzir ecos, mesmo quando ninguém falava. Portas se fechavam sozinhas, e as fotografias nas molduras sorriam. Comecei a ficar com medo de dormir lá. Toda noite, os lugares à mesa mudavam de posição. As velas acendiam sozinhas. E certa madrugada, ouvi sussurros vindo do porão, um local que Aloísio havia me proibido de entrar. Lá é onde eles descansam quando não querem jantar. Curiosa e desesperada, desci pelas escadas estreitas com a lanterna do celular. Encontrei prateleiras cobertas de bonecos de cera com rostos humanos, todos idênticos às fotos antigas da casa. E ao fundo, uma cadeira de balanço vazia, que se movia sozinha. Quando voltei correndo, encontrei Aloísio chorando. Ele olhou para mim e disse: "Você viu o que sustenta esse lar. Agora vai ter que alimentar também." Aloísio me explicou que havia feito um pacto para preservar sua família após a morte. Um antigo acordo com forças que habitam o limiar entre o tempo e o vazio. Essas entidades preservavam os entes queridos, mas cobravam presença, rituais, convivência. A cada 7 dias, uma nova pessoa precisava reconhecer os convidados da mesa. Quando isso acontecia, o lar se alimentava. "Por isso você veio. Por isso só duram uma semana." Ele abriu um armário e me mostrou registros de outras cuidadoras. Fotos antigas, agendas com anotações assustadas e até objetos pessoais. Todas desapareceram. Eu estava no fim do ciclo. Faltavam 2 noites. Me tranquei no banheiro, mas vi meu reflexo se mover sozinho no espelho. Ele falava comigo. Disse que, se eu não aceitasse o papel, outra versão de mim tomaria meu lugar. E já estava quase pronta. Na penúltima noite, fui forçada a jantar. Aloísio disse que se eu faltasse, a casa se voltaria contra ele. A mesa estava diferente. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Não por pessoas visíveis, mas por presenças. Eu sentia. Senti cheiro de perfume antigo, o som de respiração pesada, e uma sensação de que mãos invisíveis tocavam minhas costas. Um dos pratos caiu sozinho. Quando fui limpar, vi um bilhete dobrado entre os cacos. "Você ainda pode escapar, mas tem que sair antes da última cadeira ser ocupada." Corri para meu quarto, fiz as malas e tentei sair. A porta principal estava aberta, mas quando pisei no hall, os quadros começaram a gritar. Isso mesmo. Gritavam meu nome. As fotos na parede mudaram. Todas agora tinham meu rosto. E minha cadeira estava posta. A última. Esperando. Com meu nome escrito nela. Não me lembro como escapei. Só sei que acordei em um hospital, com as roupas rasgadas e uma queimadura estranha nas costas. A polícia foi até a casa, mas ela não existia mais. O terreno estava vazio. Um morador disse que a mansão foi demolida nos anos 90, depois de uma explosão. Não consegui explicar nada. Até hoje, quando vejo uma mesa de jantar posta para mais pessoas do que há no ambiente, me arrepio. Já tentei tirar minha própria foto, mas todas as imagens aparecem borradas, como se houvesse alguém atrás de mim. E às vezes, ao me olhar no espelho, vejo aquela cadeira atrás do meu reflexo.
como se ainda estivesse me esperando, como se o jantar nunca tivesse terminado, como se a próxima cuidadora fosse só uma substituta, porque eu nunca saí de lá, pelo menos, não toda. Meu nome é Helena, e o que vivi no meu último trabalho como cuidadora me fez desistir da profissão. Fui indicada para cuidar da senhora Mara, 91 anos, que morava sozinha em uma fazenda no interior de Goiás. A casa era antiga, construída com pedras e madeira escura, cercada por um campo seco e árvores mortas. Não havia vizinhos num raio de 10 quilômetros. O transporte me deixou no portão, e quem me recebeu foi a própria senhora Mara. Ela andava bem, falava com firmeza, mas exigia que eu ficasse sempre com ela do pôr do sol ao amanhecer. O dia é meu, a noite é deles. Achei que fosse paranoia, mas aquela casa tinha detalhes que me deixaram desconfortável. As janelas tinham símbolos riscados por dentro. No porão, haviam potes de vidro com unhas, dentes e olhos. E à noite, o som de alguém andando no telhado se repetia. Sempre às 3h33. No segundo dia, descobri um diário escondido entre as tábuas do piso do quarto dela. Era de uma antiga cuidadora, de nome Clarice. As páginas eram manchadas de sangue e descreviam uma rotina idêntica à minha. Clarice mencionava as sombras que se alimentam da memória e que toda cuidadora acabava esquecendo quem era com o passar dos dias. No final do diário, ela escreveu: "Se você está lendo isso, fuja antes que esqueça seu próprio nome." Fui até a senhora Mara confrontá-la. Ela apenas olhou para mim com um sorriso sereno e disse: "Clarice foi uma boa cuidadora, mas falou demais." A partir daí, comecei a notar buracos na minha mente. Coisas simples, como o nome da minha mãe, ou onde eu morava, desapareciam da minha memória como se fossem apagadas. A casa estava drenando minhas lembranças. E a Mara parecia mais jovem a cada noite. Na quarta noite, vi algo do lado de fora. Formas altas, cobertas por mantos cinzentos, observando a casa em silêncio. A senhora Mara se aproximou da porta e murmurou: "Hoje é o dia da oferenda. Fique comigo até o sol nascer e tudo ficará bem." Tentei fugir, mas todas as portas estavam trancadas com correntes por dentro, como se a casa estivesse se preparando para algo. Às 3h33, as figuras começaram a se mover em volta da casa, arranhando as janelas com unhas longas e afiadas. O som era insuportável. Fui até o porão em busca de alguma saída e encontrei um espelho gigantesco coberto por um pano. Quando retirei a cobertura, vi meu reflexo, mas ele não me seguia. Ele me observava. E atrás do reflexo, as figuras encapuzadas sorriam. A senhora Mara apareceu e gritou: "Você abriu. Agora eles sabem onde você está." Subi correndo e tentei ligar para alguém, mas meu celular só mostrava símbolos indecifráveis na tela. A casa inteira começou a vibrar, como se respirasse. A senhora Mara se sentou na cadeira de balanço da sala e começou a cantar uma canção antiga, repetitiva, em um idioma que nunca ouvi. Enquanto isso, as sombras entraram, uma a uma, atravessando paredes e portas como se fossem de fumaça sólida. Elas cercaram a Mara e a mim, e começaram a sussurrar. Senti como se cada palavra arrancasse um pedaço da minha mente. Vi minha infância sumir. Vi o rosto do meu pai desmanchar dentro da minha cabeça. E então, ouvi minha própria voz vindo de uma das sombras. Ela dizia: "Você sempre foi uma delas." E naquele momento, duvidei da minha humanidade. Comecei a esquecer quem eu era. Mas antes que tudo se apagasse, fiz algo impensável. Arranquei um dos símbolos da janela com uma faca e gritei algo que tinha lido no diário de Clarice. Uma espécie de oração reversa. As sombras recuaram, mas a casa tremeu como se estivesse viva. A senhora Mara começou a envelhecer diante dos meus olhos, décadas em segundos. A pele dela enrugava, os olhos secavam, os cabelos caíam. Gritava meu nome, ou o que ela acreditava ser meu nome. "Helena, pare. Você não entende. Sem elas, eu apodreço." Mas eu continuei. Derrubei velas,
queimei as cortinas com um lampião e abri todas as janelas, mesmo sob os protestos dela. Um vento absurdo entrou, levando as sombras embora, uma a uma, como fumaça tragada por um redemoinho invisível. Amara caiu no chão, com os olhos brancos, dizendo: agora, tudo vai começar de novo. Antes de desmaiar, vi o espelho quebrar em 1000 pedaços, e algo sair dele rastejando. Quando acordei, estava deitada no pasto, a metros da casa, com a roupa rasgada e marcas de mãos no meu corpo. A fazenda estava em chamas. Vi a casa desmoronar lentamente, como se engolida por si mesma. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum vestígio da senhora Amara ou de qualquer cuidadora anterior. Mas dias depois, em casa, notei algo estranho. Toda vez que me olhava no espelho, havia uma mulher muito velha ao fundo, sentada, me observando em silêncio. O reflexo dela não aparecia com a luz acesa. Somente à noite. E à meia-noite em ponto, a imagem dela sussurra: agora é você quem cuida. E elas voltaram. Não durmo mais. Não fecho mais os olhos por muito tempo. Porque cada vez que apago, acordo com menos lembranças. E mais sombras atrás de mim. Cuidar de um idoso era minha profissão. Agora, sou eu quem está sendo cuidada. Por algo que não envelhece, apenas espera.